Aonde que é? Aí. Já tá ao vivo já. Ah, ele tem que entrar na tua live. Fala com ele. Ele já entrou. Isso aí. Agora foi. Cadê? Não foi. Tem que aceitar. Eita! Agora deu certo. Pastor, agora sim, estamos juntos, graças a Deus. Rapaz, eu sou nosso Satisfação falar cego nesse contigo. negócio aí. Satisfação é minha, pô. A gente tá um tempo pra ver isso aí. Pô, nem fala. É, já tem gente entrando aí, ó. Gabriel Deixa eu Moraes. só compartilhar para os amigos aqui. É. E como é que você tá, meu? Pastor, estamos bem, Tamo bem, né? graças a Deus. Graças a Deus. E aí, como é que vai ficar esse nosso negócio hoje aqui, hein? Isso vai dar meio que falar, hein? Vai dar, pastor? Eu acho que, eu acho que vai ficar meio forte esse negócio, hein? Tô achando que esse negócio é meio forte aqui. Porque isso mexe E com como é muita que tá, coisa, né? pastora? Tá bem? Oi? Tá tudo bem por aí? A Ah, tá tudo missionária, a bem. pastora tá bem? Tá, né? Todo mundo bem, graças a Deus. Tá Felipe me na ouvindo rua. bem, pastor? Tô te ouvindo bem, só tô achando que tá dando uma travada o teu aí. O pessoal tá entrando aí. É. A gente tem o Francisco, a Monique Félix. E aí, agora acho que ficou legal, hein? Melhorou agora? Melhorou. Ah, Tava no 4G, né? foi? Tava. No 4G, né? Mas eu tô achando que esse negócio aí vai ficar meio forte, hein? Vai, pastor. Então dá início aí, o pontapé inicial aí pra gente ir. Escolhemos um Porque tema, né? a gente escolheu um tema aí, um teminha que mexe com muita coisa, né? Mais no nosso meio, né? No meio pentecostal, né? É, verdade. No meio Verdade. pentecostal mexe bastante esse negócio aí. Porque as pessoas elas têm muita dúvida disso aí. Eu estava fazendo uma pesquisa, estava vendo e as pessoas têm opinião meio controversa com relação a isso aí. Uns acham que é só para os judeus, outros, né, já entendem que é de uma maneira global, para todos, Uhum. né, para todo o arraial de Deus. Mas vamos ver como é que fica essa coisa, né? Vamos ver como é que fica esse nosso tema aí, para saber se realmente é só para Israel, se é para todo mundo, quem tem esse direito, né? Maurício Nascimento, Pai do Senhor Maurício. A Aline, Eu minha filha, acredito, ela entrou também. entrando, o pessoal está entrando aí. Eu acredito que, assim como nós herdamos as promessas, é o ônus e o bônus, né? O ônus e o bônus. Mas e a Então, gente perde? oi? De E a forma gente alguma. perde? Essa é uma das maiores questões de debate e de muitas das vezes eu pregar a respeito disso, falar a respeito disso, em alguns estudos. E o que mais acontece hoje nos nossos altares é isso, né? As pessoas, pela situação de estar funcionando, acham que Deus está no negócio. E, na verdade, né, a vocação e o dom dele é sem arrependimento, é irrevogável. Então, já que o senhor está dando dar um pontapé inicial aí, o pastor Manassés entrando aí também, o pastor Manassés Loyola, amigaço nosso. Pastor. É. Ele tava lá no aniversário do pastor, lá no dia que eu estava lá, né? Estava Tava assim, lá, ele tava lá. eu também. No dia que eu estive lá. Romanos 11, Mas é 29. realmente 11:29. Romanos 11:29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis.
Isso A gera minha dúvida. Como é que está gera. na sua? A minha, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Sem arrependimento. Não volta atrás. Não. Não volta atrás. Mas isso eu estava lendo, uns estava trazendo que estava falando dos judeus. Mas aí fui buscar outros textos, outros falando que é de uma forma global, é para todos. Porque Paulo estava se preocupando em falar para os judeus ali em Romanos. Mas eu Uhum. entendo que, na verdade, ele estava fazendo uma analogia com relação aos judeus, como Deus não invalidou a promessa com eles, também não invalida com a gente. Perfeitamente. Né? Perfeitamente. Como eu ouvi outro dia uma ministração, e na ministração a pessoa ela citava o filho pródigo, dizendo que ele cometeu muitos erros, mas ele nunca deixou de ser filho. Uhum. A identidade de filho ele tinha, ele precisava ser restaurado, É isso aí. ele precisava ser renovado. Mas a gente lida, na verdade nós já lidamos muito com isso, né? A gente já passou muito por esse negócio aí de imaginar que o que a gente tinha, ou o que nós temos, só podia ser usado num específico lugar. Fora daquele lugar, você ia perder tudo. Não sei se você passou por isso, se isso aconteceu. Eu, na verdade, né, o que basta hoje, o que está acontecendo, essa pandemia, né, Deus está trazendo uma justiça muito grande sobre a face da terra. E a justiça tem que começar por nós, né, pelos altares das nossas igrejas. Muita mentirada, muita falta de temor. E por esse motivo que a gente vê esse versículo se enquadrando perfeitamente nessa escala. Por quê? Porque quando você vem para Jesus, né, falo de mim, quando eu voltei para Jesus com meus 14 anos, eu era um menino puro, né? Achava não, tinha essa visão que Deus ele estava em todos os lugares, e eu tinha esse temor que Deus ele não poderia olhar para o meu pecado. Então aquela coisa de... E aí você começa a ser contaminado, ou na verdade não, você se deixa ser contaminado, né? Dizendo que não é por esse caminho. Deus ele olha o teu coração, e aí você começa a ser alimentado, porque a tua carne ela começa a gritar mais alto, e aí você vê que não precisa de tanta santidade assim, porque você vê na igreja uma pessoa no mundo cometendo um monte de atrocidade, né? Um monte de pecado, aí chega na igreja, prega bem, é usado por Deus, e aí você começa a entrar naquele conflito. Poxa, peraí, então não preciso me santificar tanto, porque fulano de tal, ele faz um monte de coisa e ainda na igreja chega lá e é usado. Aí você traz para você, e aí você percebe que aquele dia que você não se preparou, não jejuou, não orou, não fez nada de bom, aí você tem uma oportunidade na igreja, Deus te usa pela misericórdia poderosamente, e aí Satanás começa a colocar na tua mente, dizendo que você realmente não precisa ter tanta santificação assim, porque Deus ele te usa a qualquer momento. E aí você entra nessa bola de neve. E você começa a colocar os teus pecados para debaixo do pano, essa sujeira toda para debaixo do tapete, e usar o altar de Deus para usufruir das coisas de Deus. E isso é muito perigoso. Por isso que uma coisa é você fluir no poder de Deus. Outra coisa é você funcionar no poder de Deus. Funcionar, todo mundo funciona. Até uma prótese funciona. Agora, fluir no propósito de Deus, são poucos que fluem. Porque quando Moisés recebeu uma ordem, fala com a rocha, ele falou com a rocha e não saiu a água. O que ele fez? Ele bateu na rocha. Aí a água saiu. E aí todo o povo foi alimentado. Mas o que Deus falou? Moisés, você foi reprovado.
Porque você não santificou meu povo. Mas saiu água, não é questão de sair água. Funcionar vai funcionar. Mas você não fluiu no propósito que eu falei, que era falar com a rocha. Então, muitas das vezes, somos nós que adentramos nesse caminho e não aumentamos o nosso nível de renúncia. Pelo contrário, trazemos para dentro da casa do altar de Deus toda essa mentirada, toda essa sujeira, toda essa hipocrisia, toda essa nojeira que há dentro da gente, trazemos para dentro do altar de Deus. E ainda levantamos as nossas mãos para querer abençoar pessoas. Levamos fogo estranho para dentro do altar. Perfeitamente. Levamos fogo estranho. E aí a gente lembra de Saul, né? Porque Saul era rei, o Espírito Santo de Deus usava, mas mesmo depois que ele foi reprovado, rejeitado, ele continuou rei. Ele continuou vencendo guerras. Ele profetizou perseguindo Davi e Samuel. Mas ele continuou sendo aquele homem reprovado que Deus já tinha rejeitado para colocar outro no lugar dele. E no final, você vê, é porque o que Deus dá, Deus não tira, né? Não tem jeito. Do mesmo jeito que ele profetizou lá no começo, antes de ser rei, foi profetizar depois e foi consultar a pitonissa. E ele ficou no poder até o final dos dias dele. Então Deus chamou ele. E realmente, as pessoas elas usam do poder que elas têm para impor, para intimidar. É como se fosse um peso e duas medidas. Então eu posso fazer tudo, mas Deus me usa. Mas se você fizer isso ou aquilo, você está no inferno. É como eu estava... Assim, nós já ouvimos muito, e ontem eu ouvi algo também, aconteceu de aparecer no Facebook ali né? E alguém disse assim, não, por isso que o inferno vai estar cheio de pastores. O inferno vai estar cheio de pastores. E você tem que estar preparado para estar aqui dentro da igreja. Para Deus te usar aqui dentro. E não lá fora. Para Deus não sei se você se entende, porque o mais importante é aqui e não ser luz lá fora. Então nós passamos por muita coisa, vimos muita coisa, e o que me chamou a atenção quando eu vi esse texto foi que eu lembrei de um amigo que alguns anos atrás eu conversando com ele, e ele dizia para mim, poxa pastor, eu tinha dom de revelação, eu falava em línguas, e de repente eu não falo mais nada. Homem de Deus, usado, homem realmente fiel. Eu falei, não, pastor, você tem tudo isso. Você também tem tudo isso. Só que tudo isso é mediante a fé, mediante você tem que estar, se você se mergulhar, você vai ter. Deus não vai arrancar, mas as coisas têm que ser diante da fé. E, rapaz, é incrível que depois disso, ele começou a se dedicar mais, né? E hoje ele tem uma obra missionária, ele tem ele faz missão, foi para a África, foi para vários lugares, pregou aqui no aniversário da nossa igreja, é um homem de Deus mesmo, cara maravilhoso, e estabeleceu o ministério dele hoje em Manaus. Então a gente vê que existem pessoas que em algum momento elas adormeceram aquilo que Deus deu, mas foi reavivado, acho que foi falado Paulo falou para Timóteo, né? Vivifica o dom, né? Aviva o dom que há em você, o qual te foi dado por profecia e pela imposição do presbitério. Então, uma coisa é eu crer que Deus me deu e que Ele vai fazer. Outra coisa é eu pegar isso que Deus me deu e eu usar de qualquer maneira, porque a minha vida já está toda misturada mesmo. A minha vida está misturada. Então, é como Saul lá, né? Que ficou nessa situação. Então, alguém disse, na pesquisa que eu fiz, alguém disse o seguinte, mas por que Deus não tira? Porque Ele é. Ele simplesmente Ele não explica. E presente não se tira, presente você dá, é seu, né? Se eu te dou um presente, é seu. Agora, você imagina Deus, se Ele me dá. E aí, Ele traz para nós a responsabilidade. Ele te deu, agora você
tem a responsabilidade sobre isso que ele deu, que ele fez pela gente. Então, por isso que é da gente que ele vai pedir contas, né? De como nós vamos trabalhar esses talentos. Pastor, eu tenho uma máxima comigo que eu sempre falo, que Deus não está preocupado com aquilo que Ele te deu. Ele está preocupado com aquilo que você vai fazer com aquilo que Ele te deu. Porque assim como Ele é Pai, Ele também é Senhor. Então, Ele é Pai, mas Ele é o Senhor da vinha. Então, Ele vai pedir conta. Então, como Pai, Ele te dá as coisas. Mas como Senhor, Ele vai prestar conta comigo, daquilo que Ele me deu. Então, o Tiago fala, né, que da mesma boca não pode sair bênção nem maldição. Então, se eu estou nesse propósito, eu tenho que pedir a Deus a misericórdia, perdão pelos meus pecados, perdão por tudo. Porque outrora, eu sempre falo isso, porque a gente escuta falar, né, as pessoas hoje, eu nasci na igreja, nasci e criado na igreja. Ouvi falar agora, uma pessoa aí falou, nascido e criado na igreja, filho de pastor e tudo mais. Mas agora que eu tive encontro com Deus. Como assim? E as pessoas que pregaram o evangelho para você? É muito fácil eu jogar nas costas dos outros. Agora que eu tive encontro com Deus, não. Assume, eu tenho que assumir. Não, eu fui negligente. Muitas das vezes eu endureci o meu coração para a palavra de Deus. Eu negligenciava, eu relativizava muitas coisas. Achava que Deus não era tão sério assim como se falava para mim. Então a gente tem o poder de querer atribuir para as pessoas, né? Ou seja, tirar da gente a responsabilidade. E é o que eu falo. Em 2005 eu sofri um acidente de moto. Fiquei 21 dias internado no Miguel Couto. Eu fraturei o quadril e o médico falou que eu não ia andar mais. Mas eu já tinha um ministério. Eu já era missionário da igreja. Já era líder. Mas foi necessário eu estar ali naquela maca ali e Deus começar a fazer um alinhamento comigo. E eu pude perceber que tudo aquilo que eu aprendi, eu negligenciei. Tudo aquilo que foi passado para mim, eu também joguei fora. Por quê? Porque você começa a olhar, é isso aqui. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então você vê uma pessoa na igreja sendo usada por Deus, e ela desce do púlpito e adultera, e volta para o púlpito de novo, prega e é usada por Deus, você entra em parafuso. Você fala assim, poxa, peraí, então não preciso de tanta santidade assim. Você começa a avaliar não pela visão de Deus, mas você começa a avaliar pela visão dos outros. E aí onde é o erro, onde você se entra num buraco sem fim. E aí você ainda é alimentado por esse sentimento, onde as pessoas querem te pastorear, querem te discipular nesse sentido, dizendo que não precisa tanta santidade assim, que Deus ele olha o teu coração, importante é a alma. Deu uma travada aí, pastor? Deu uma travada. Deu uma travada. Tá, mas estou te ouvindo. Mas eu estou te ouvindo. Então, e você começa a colocar aquilo no teu coração e achar que é aquilo ali mesmo. Vai vivendo a tua vida empurrando a tua vida com a barriga. Então você está descendo ladeira abaixo para o inferno. A paz do Senhor, Tayana. Paz do Senhor, missionária Vânia, Raul, não sei se você lembra dele, Cezinha. Missionária Vânia, que era do lado dos Teles. Lembro. Paz do Senhor. Lembra, né? Raul é o Raulzinho? Raul? Da Carla, não? Não. Foi missionário Raul, foi diácono Raul, no Vila dos Teles. Você conhece, sim. É esposa da missionária Vânia. Sim, conheci. Então, pastor, por incrível que pareça, você acaba sendo deixado levar por essa situação. É exatamente isso. E aí você tem uma colisão, no meu caso, dali de 2005 em diante, eu comecei a ver as coisas diferentes. Pai do Senhor, Serginho, pastor Sérgio. Rapaz. Pastor Sérgio, é o Serginho.
passar a voltar ao primeiro amor, a voltar a ter temor de Deus, no sentido de um verdadeiro alinhamento com Deus. E aí, quando você vê esse caos estabelecido hoje na face da terra, as pessoas falando, não, vai passar, não, Deus tem poder para fazer esse coronavírus. Não, esse coronavírus, se ele não trouxer para mim arrependimento, se ele não tirar do altar do Senhor toda a nojeira e todo... Está sendo em vão. Tem que haver em mim um arrependimento, porque Deus está matando pessoas. Está matando pessoas, pô. Ao ponto de você ir para o hospital e perceber o seguinte, você vai, você não se despede de ninguém, capaz de você não voltar mais. Não voltar mais. Porque outrora você ia com a dor na barriga, uma dor no peito, uma dor muscular, você ia no hospital, era medicado, você tinha convicção dali que você voltava. Agora não. Qualquer dor que você tem, se você for para o hospital, você não sabe se pode voltar. Você não tem essa convicção. Olha o ponto. E aí você vai ficar levando a tua vida dessa forma? E ficar falando, agora não, filho. Não é essa quarentena. É o juízo de Deus, é a justiça de Deus, é o amor de Deus para com as nossas vidas. Agora Deus está levantando o tapete do nosso altar e vendo a sujeira que dá nesse tapete, tirando tudo. É a hora de, dentro do nosso coração também, a gente tirar toda a sujeira. Eu trouxe uma palavra semana retrasada, falando sobre Pedro, capítulo 1, verso 7, que fala que a nossa fé é refinada como ouro. O ouro, quando ele é refinado, ele é colocado no fogo para tirar a sujeira do ouro. Então, tudo aquilo, o ouro, quanto mais puro, mais flexível ele é. Mas para ele se tornar puro, ele tem que ser refinado no fogo. E a nossa fé é dessa forma, nós estamos sendo refinados pelo fogo. Nós estamos sendo colocados numa situação onde os nossos sentimentos estão sendo expostos. Ou seja, a nossa sujeira está sendo exposta. Mas é agora a gente pegar essa sujeira e jogar fora. Por isso que no capítulo 2 de Pedro, da própria primeira carta de Pedro, ele fala, despojai-vos, portanto, de todo dolo, malícia, maledicência que há dentro de vós. Porque isso vai se manifestar dentro da gente. Porque quando está numa paz, pastor, uma paz estabelecida, né, uma prosperidade estabelecida, o pobre se dá bem com o rico se dá bem com o pobre, todo mundo se dá bem. Eu acho que até o ímpio é bom, fazendo bondade. Mas quando se estabelece o caos, você começa a ter raiva do rico e o rico começa a ter temor do pobre, ser cada vez mais egoísta, porque os sentimentos vão ser aflorados. É o meu primeiro. É melhor chorar a tua mãe do que a minha. É isso que a verdade é essa. Então, o que está acontecendo é isso. Deus está movendo o poder dele, o juízo dele sobre a face da terra, e os sentimentos estão sendo aflorados. E aí você vê um monte de confusão acontecendo por causa disso. Mas é no altar que tem que começar o juízo de Deus. E é nesse versículo que muitas das vezes nós fomos negligentes e muitas das vezes, né, eu replicava aquilo que era passado para mim, sem ter a noção daquilo que estava sendo passado para mim. E agora você percebe quanto Deus ele foi misericordioso. O quanto Deus teve misericórdia. Verdade. Verdade. Inclusive, Pedro ele vai falar que o juízo, ele começa por nós, né? Por nós. O juízo ele vai começar pela gente. E porque é onde Deus tem que tratar, né? Às vezes eu vejo muita gente tentando pesar contra o não crente, tentando fazer o não crente viver a Bíblia, né? Seguir os preceitos. E às vezes eu até cito que a Bíblia ela é para aqueles que creem no Deus da Bíblia. E ela não é para aquela pessoa que não está dentro de uma igreja. Ela é para mim, ela é para você, para quem está sobre o altar, para quem está sentado ali, né, adorando, orando, para quem está buscando, para quem está ali. Então a Bíblia é para nós. Então nós nos ajustamos à Bíblia porque cremos no Deus da Bíblia, né? Mas você vê que a coisa está tão invertida que nós queremos restaurar lá fora, em vez de restaurar aqui dentro primeiro. O altar ele está partido, ele está quebrado. Ele está quebrado.
Então, aquilo que Deus deu a princípio, as pessoas estão colocando de lado. Deus não tirou, não. Está ali. Tá ali. Outro dia eu até dizia o seguinte, eu fui pregar o Filho Pródigo, eu citei na pregação do Filho Pródigo, eu comecei o seguinte, as pessoas abrirem a Bíblia no livro de Lucas, na seção de achados e perdidos. Lucas 15, né? Ovelha perdida, dracma perdida. E depois o Filho Pródigo. Ali é a seção do achado e perdido. E eu citava o seguinte, as pessoas às vezes dizem assim, poxa, mas aquela igreja ali, ela não foi buscar a ovelha perdida. Quem é a ovelha perdida? A ovelha perdida não é o crente que estava dentro da igreja e foi para o mundo. A ovelha perdida é aquela pessoa que ainda não teve encontro com Jesus. Essa é a ovelha perdida. O crente que saiu da igreja e foi para o mundo, ele é o filho pródigo. E a dracma perdida, né? Eu até falei assim, como é que você não perde nada dentro de casa? Eu não perco nada dentro da minha casa. Dentro da minha casa, se eu perdi ali dentro, está ali dentro. Então, se eu procurar, eu vou encontrar. Então, não está perdido. Então, mas para eu encontrar, eu vou ter que fazer o quê? Que nem a mulher que perdeu a dracma. Ela começou a fazer o quê? Ela começou a desorganizar tudo, varrer tudo para encontrar. Então, às vezes eu perdi. Não, eu não perdi. O problema é que a minha casa está desorganizada, a minha vida está desorganizada. Então, na minha bagunça, aquilo que tem valor está escondido em algum lugar. E eu não vou encontrar enquanto eu não colocar isso no lugar certo. Enquanto eu não levantar os móveis, eu não começar a varrer, eu não começar a movimentar a cama, botar tudo perna para o ar para poder limpar e encontrar. Então, a dracma, eu entendo que é o de mais valioso que Deus me deu. Ele me deu o Espírito Santo. Então, e junto com o Espírito Santo, eu sou capaz de acessar os dons espirituais, os dons que vêm do céu, né? Porque ter dons não quer dizer necessariamente você estar cheio do Espírito Santo. Mas ter o Espírito Santo vai me conduzir a receber os dons. Para nós, que somos pentecostais, somos renovados, que cremos, né? Que cremos nessa parte dos dons. Então, a dracma está ali. Está tudo dentro de mim. Está tudo aqui dentro. E o filho pródigo, a questão do filho pródigo já é outra. Ele foi levar a vida dele, ele quis viver daquela maneira. Então, quando ele se arrependeu, ele volta e ele recebe a posição que ele tinha. Né? Não é o cargo que ele tinha, ele vai receber a posição de filho. Porque quem é filho sempre vai ser filho. Não tem jeito. A gente vê quantos pais, quantas mães, que os filhos vão morar na rua, que vão para as drogas, estão perdidos, e quando a mãe consegue encontrar o filho, a alegria que ela tem porque ela encontrou o filho que está lá no meio do vício. A gente vai na porta do presídio, tem manjo lá, vai falar o quê? Errou, mas é meu filho. É meu filho. A identidade de filho ela não vai ser negada nunca. A posição que Deus nos concede não vai ser negada. O problema é o que eu estou fazendo com aquilo que ele me deu. E se eu não percebo isso, o que acontece? Eu não vou dar certo em lugar nenhum. Eu não vou dar certo em lugar nenhum. Eu vou entender que, como você disse, Deus tem um padrão. Mas eu estou olhando o altar lá, a pessoa fazendo um monte de coisas, né? Então, como a gente ensina as pessoas, né? A gente que eu digo, não eu e você, mas alguns por aí, em vez de ensinar a pessoa a seguir o padrão de Deus, não. Seja meu imitador. Parece até Paulo, né? Olha para mim. Olha para mim. Porque eu estou salvo, eu estou no céu. Então, quando eu começo a cometer os equívocos e aquela pessoa está vendo, o que a gente vai dizer? O que vão dizer? Não, mas a autoridade não erra. Se você está vendo o erro da autoridade, vai lá orar, você tem que orar. Então a pessoa ela começa a medir esse parâmetro e ela começa a tirar de Deus, né, a visão e começa a botar no homem. Então, o padrão caiu, e caiu muito. Então a pessoa imagina o seguinte, que ela só é capaz de dar certo ali. Se ela não estiver ali, ela não dá certo em lugar nenhum. E aí eu vivi uma experiência dentro disso, vai fazer uns 15 anos isso.
foi quando eu voltei de São Paulo, e tudo muito conturbado, né? Tudo muito de perna pro ar. E aí eu falei com a minha esposa assim, poxa, tem uma igreja ali, vamos na igreja ali na ponta da rua ali? Aí então vamos lá. Aí eu botei uma calça jeans, joguei uma camisa por fora, falei, vou de calça jeans, camisa por fora, não vou nem levar a Bíblia, porque eu não quero que saibam que eu sou pastor e que eu sou crente, eu quero assistir um culto. E nós fomos. Quando nós chegamos na igreja, a menina que estava na portaria, ela olhou para a Sandra e falou assim, o nome da irmã é? Ah. E o pastor? Qual o nome do pastor? Ela não me conhecia. Ela não me conhecia, não sabia quem eu era. E ela falou assim, mas você vai ser o preletor da noite? Eu falei, não. Falei, não, você não. E entrei para assistir o culto. Então, o que Deus te deu está aí com você. Naquele momento, ele falou assim, olha, o que você é ali ou você é aqui? Em qualquer lugar você é, porque quem te deu fui eu, não foi ser humano nenhum. Não foi homem nenhum. Né? E eu lembro que 8 anos antes disso, 97, eu lembro que alguém disse a mim assim, se você não for para onde eu estou te mandando, eu acabo com o teu ministério. E na nossa cabeça, se eu não sou aqui, eu não sou em lugar nenhum. Não é isso? Porque o nosso parâmetro, na verdade, não estava lá. A gente imaginava o seguinte, eu estou servindo a Deus. Não servia a Deus, eu era servo dos homens. E quando você é servo dos homens, então, aquilo que dizem é o que vai determinar quem você é. Vai te determinar. Então, Paulo, quando ele fala aqui para Roma, ele olha para Israel e vê toda a trajetória de Israel e como Israel foi obstinado, como Israel, né, se comportou de uma maneira totalmente prepotente diante de Deus, e Deus então os endureceu para que a gente tivesse o acesso ao Evangelho, né? Mas Deus não os desqualificou, somente nos deu uma oportunidade. Mas o primeiro passo foi para eles, todo o contexto foi para eles. Tanto que Paulo prega para os judeus, depois ele fala assim, não, já que vocês não querem ouvir, então agora eu vou para os gentios. E os gentios se alegraram. Então, Deus não tirou a identidade deles de filho, Deus não tirou a promessa deles, e ele nos abençoou com tudo isso, né? Ele nos abençoou. Algo que era, vamos dizer assim, inaceitável. Tanto que a gente vai ver em Atos que Pedro vai pregar para Cornélio, Cornélio vai ser a família, né, vai ser batizada com o Espírito Santo, e Pedro depois vai ter que dar satisfação por que ele foi pregar para um romano, que na verdade tinha que pregar para os judeus. E quando Pedro fala, mas eles receberam o batismo do Espírito Santo. Então, se eles receberam, a gente não pode contestar o que Deus está fazendo. Então, quando Deus tem que fazer, tem que usar, Deus vai usar. Existem homens de Deus, mulheres de Deus espalhados por toda a face da terra, de uma forma, que são usados de uma forma assim, grandiosa, maravilhosa, pessoas cheias do Espírito Santo, e existem pessoas que usam Deus, né? Não é Deus que as usa, elas acabam usando Deus para os seus propósitos. Mas, como você mesmo disse, Deus não está preocupado com o que Ele me deu. Ele quer saber o que eu vou fazer com o que Ele me deu. Como é que eu vou usar esse negócio? E amanhã eu vou ter que dar conta. Amanhã eu vou ter que dar conta disso. E, pastor, é muito claro, Mateus 25, naquele grande dia, Jesus fala que o Senhor da glória se levantará e fará separação, não dos grandes influenciadores, não dos grandes pastores, não dos grandes pregadores, não. Deus vai fazer separação entre as ovelhas e os bodes. Ele vai pegar e vai separar a ovelha para o lado direito e o bode para o lado esquerdo. Então, não é o status que eu tenho, mas realmente o que eu sou diante dele. E naquele dia ele falou assim, vinde para o gozo eterno com meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, e aí vai. E aí os justos vão dizer, Senhor, quando que te vimos? Ele, quando fizeste a um desses pequeninos, fizeste a mim. Por quê? Porque quando Jesus, lá na dracma perdida, lá em Lucas capítulo 15, na ovelha perdida,
Jesus fala que ele larga as 99 e vai atrás da que se perde. Jesus não está preocupado com a pessoa que já é dele. Ele está preocupado com aquela pessoa que não é dele, com que está perdida. Ele vai ao encontro com aquela pessoa que se perdeu. Tanto é que ele se preocupa tanto com as pessoas que se perdem, que até depois da ressurreição dele, ele vai atrás dos discípulos de Emaús, ele vai atrás de Pedro, ele vai atrás de todo mundo. Porque se ele não fosse atrás, talvez todos teriam perdido. Então ele não está preocupado com as pessoas que fizeram dele. Ele fala que ele faz festa no céu pelaquela ovelha que se perdeu e foi achada, do que para 99 justos que não precisa de arrependimento. Ou seja, ele está dizendo que essas 99 pessoas são justas, não precisam de arrependimento, já são deles. Pode vir chuva, pode vir sol, pode vir corona, pode vir o que for, já é de Deus. E entendeu o propósito de Romanos 14, verso 7, que fala: ninguém vive para si e ninguém morre para si. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então os justos estão nessa linha. Eles estão preocupados com o status. Estão preocupados com o Senhor do status. Então quando a gente pega muito assim, a pessoa, quando você estava falando de Saul, essas coisas todinhas, eu fui atrás de Davi. E você percebe, o mais importante não é o chamado. O mais importante é a pessoa. E hoje o que mais dá influência é o chamado e não a pessoa. Ou seja, a pessoa peca, escandaliza tudo, mas se ela for para a rede social pedir perdão a Deus, a pessoa pega ela e bota de novo ela no púlpito. Por quê? Porque é mais importante o chamado do que a pessoa. Ela não foi tratada, ela não foi conduzida ao arrependimento, mas dá um púlpito para ela. Por quê? Porque ela tem influência, ela tem status, ela tem chamado. E aí as coisas estão completamente invertidas, pastor. Isso é doloroso, porque a gente vai cada vez mais se aprofundando nisso aqui e vai tendo vergonha. Tendo vergonha, olha assim, poxa, os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então, independe se eu estar bem ou não com Deus, Ele me deu. Deu. Está dado. Agora, o que eu vou fazer com aquilo que Ele me deu já é outra história. Então, pelo fruto você se conhece as árvores. Só que hoje é muito fácil eu criar um personagem para as pessoas. Eu crio um personagem. Quantos escândalos estão aparecendo? Cada dia mais escândalo. Por quê? Porque as pessoas já estão saturadas disso. De ver as pessoas criando um personagem no altar e quando desce do altar é outra pessoa. Então, quando Davi pecou, voltando a falar de Davi, ele não deu importância para o chamado. Ele deu importância para a aliança que ele tinha com Deus. Ele se arrependeu e falou: Senhor, eu pequei, não retires de mim o teu espírito. E não quis saber do reino, não quis saber da coroa. Pelo contrário, ele se despiu do status. Quem colocou ele de volta foi Deus. Foi o próprio povo que pegou ele de volta. E não fez campanha para as pessoas ir lá buscar ele, para colocar ele de volta no reino, não. Não. Pelo contrário, ele fugiu. Ele fugiu. Ele teve semeia. As histórias todo mundo já conhece, né? As pessoas amaldiçoando nele. Ele falou assim: quem sabe não é Deus me amaldiçoando. Ele queria estar perto de Deus, não perto do seu status, não perto da sua patente, não perto da sua coroa, mas ele queria estar perto de Deus. E o que está faltando muitas das vezes em nós é estar perto de Deus. Estar perto desse alinhamento aqui. Deus está alinhando o seu povo, pastor. Deus está trazendo um juízo, porque nós estávamos desalinhados, nós estávamos desconfigurados do plano original. O que Deus está fazendo hoje é trazendo o povo de volta ao plano original. Só que muitos ainda não estão compreendendo. Levando Deus na brincadeira e vão continuar levando. Vai acabar a quarentena, a pessoa tem que ter essa noção. O que seremos de nós após essa pandemia? O que será de nós é o resultado daquilo que eu estou sendo agora. Não é um momento, por causa disso, antes tarde do que nunca. Se você está voltando para Deus agora por causa disso, antes tarde do que nunca.
Mas a quarentena vai acabar e aí você vai dar sequência na sua vida. E aí tudo aquilo que eu estou falando para Deus diante do Espírito Santo nessa quarentena, eu vou ter que prestar conta com ele lá na frente. Porque ele vai trazer alívio, vai trazer conforto, vai trazer refrigério para mim nesse momento de caos. Vai trazer. Porque eu estou indo até ele. Então ele vai trazer paz, vai trazer consolo para mim. Mas quando acabar a pandemia, qual vai ser o meu resultado? O que eu vou reagir? Porque eu falo, as minhas reações são de acordo com as minhas inclinações. Se eu estou inclinado no espírito, eu vou reagir no espírito. Por isso que Jesus fala, se te derem um tapa na cara, dá outra face. Por que eu vou dar outra face? Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7. É a base de tudo. Por que eu vou dar outra face? Porque eu estou cheio do espírito. Eu estou inclinado no espírito. Então eu vou reagir no espírito. Agora, se eu não dou outra face, é porque eu estou inclinado na carne. Então eu vou reagir na carne. Então por isso que Jesus faz, Mateus 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha nos leva a ele, dizendo, você não vai conseguir fazer isso sozinho. Você vai conseguir isso buscando o meu reino. Mateus 6, 33. Busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então eu só vou conseguir virar a face, dar outra face, ou tirar a túnica, andar 2 milhas, né? Andar na graça, se realmente eu buscar me encher do Espírito Santo de Deus. Não é simplesmente achar que por eu conseguir algo, esses dons aqui, por eu ser vocacionado por Deus, acho que já está bom, não. Eu tenho que dar continuidade, porque assim como ele me deu o dom, assim como ele deu o talento, assim como ele foi meu pai, ele vai ser senhor da vinha, e ele vai vir e vai prestar conta comigo. Mas é isso mesmo. E o capítulo 14 aqui de Romanos, ele vai dizer, o 12, perdão, que nós devemos ter a nossa mente renovada. Né? Nós devemos não nos conformar com esse mundo, mas transformarmos pela renovação do nosso entendimento. Então, se Cristo ele for Senhor da minha mente, Senhor do meu pensamento, ele vai coordenar as minhas ações. As minhas ações vão ser, como você disse, qual é a minha inclinação? Então, se ele é Senhor da minha mente, ele, né, as minhas reações, a minha inclinação é segundo o meu Senhor, segundo quem, né? Então nós temos que estar cheio da presença dele. Porque isso é tão real, pastor, não te cortando, isso é tão real, porque quando nós somos alimentados pela palavra, estamos cheios da palavra, nós passamos a reagir na palavra. Quando nós não temos esse alimento, não buscamos nos alimentar na palavra, as nossas reações são completamente deturpadas, completamente desconfiguradas. Vê o lado do casamento. O homem, trazer para o lado do casamento, o homem fica o dia todo fora trabalhando. A mulher também hoje fica o dia todo fora. Mas se ele não manter uma comunhão exata com o pai, dizendo que ele vai ter que prestar conta com Deus, ele está sendo alimentado pelo mundo, ele está sendo atacado pelo mundo diariamente. Então, se ele esse alimento começa a entrar dentro dele, ele vai reagir de acordo com aquilo que está sendo passado para ele. Então, o seu áudio falhou, Cezinha. O que o Mateus 5 fala? Está ouvindo agora? Agora eu estou ouvindo. Melhorou. O que Jesus fala? Mateus 5. Não matarás. O áudio não está legal, falhou de novo. Agora voltou. Mateus 5 fala, não matarás. Eu, porém, vos digo, se você falar mal do teu próximo, você já é um assassino. Aí vai acrescentando, o que diz os antigos? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar para uma mulher cobiçando, você já é um adúltero. Mas é para que a gente adultera? É para que a gente mate o nosso irmão? Não. É para quando vir esse sentimento dentro da gente, a gente tem o poder do Espírito Santo de dizer, cala-te, carne. Quem comanda é o Espírito.
Mas eu só vou fazer isso quando eu estiver realmente alimentado na palavra, cheio da palavra. Então, quando eu fico analisando, as pessoas elas querem relativizar Deus de uma forma que não precisa isso tudo, não precisa tanto isso, não precisa tanto ir para a igreja. Mano, não é dessa forma. É mais do que isso, porque ele não mediu esforços. Ele não mediu. Ele não se poupou para salvar a minha e a tua vida. E aí vem Filipenses 2,5 fala: tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se eu não estou tendo o mesmo sentimento, eu sou o quê? Exatamente, é exatamente isso. E um dos sentimentos que houve, que quando Paulo fala em Filipenses, vai conduzir vai lá na frente, vai dizer o seguinte: Jesus, ele foi humilde, ele se humilhou, ele se esvaziou, obedeceu, e né, essa obediência de Jesus culminou com o quê? A cruz, né? É isso aí. A cruz. A obediência de Jesus o levou para a cruz. Então, quando nós diminuímos, esvaziamos de nós, é para nos enchermos dele. E se nos enchermos dele, ele nos guiar, aonde isso vai nos levar? Porque Jesus no Espírito foi parar no deserto para ser tentado por Satanás. Perdeu a essência? Não. Não. E a Bíblia diz que quando ele teve fome, né, foi a hora que Satanás apareceu para tentá-lo. E tentou o quê? Tentou em coisas bobas, né? Coisas que a gente olha e fala, poxa, mas o problema todinho não é a tentação. O problema é que Satanás ele queria tirar o foco de Jesus. É isso aí. Por quê? Transforma pedra em pão. Havia algum pecado em transformar a pedra em pão? Não. É Deus. Só que ao transformar a pedra em pão, Jesus ele abria mão da sua verdadeira missão. Ele abria mão do seu foco. O problema não está em fazer, o problema está naquilo que está me motivando. Então, as pessoas, às vezes elas estão errando porque elas estão indo pelas motivações erradas. É isso aí. Mas eu estou fazendo, mas o que está te motivando a fazer? O que está te levando a fazer? Então, se não há renovação, se não há uma restauração de altar sobre a nossa vida, então, como é que a gente vai ficar? A gente vai ficar fazendo as coisas certas, mas pelos motivos errados. Então, o nosso foco não está lá em cima. Paulo não fala que, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigamos, ou ele prossegue para o que está diante dele. E o que estava diante dele? A promessa, o ministério dele, o chamado dele, o relacionamento dele com Deus. Porque né, ele diz o quê? Morrer para mim é ganho, é lucro, viver é Cristo. Então, se eu morrer, eu estou com Cristo. Mas se eu viver na carne e der fruto da minha obra, então eu tô em apelo, porque eu quero estar no céu, mas ao mesmo tempo eu quero fazer a obra. Eu quero trabalhar. Então, ele vai falar em Coríntios lá, já que Jesus ele morreu por todos, para que aqueles que estavam mortos pudessem viver nele. Então agora os que vivem, não vivem para si, mas vivem para aquele, para aquele que por eles morreu, que é Jesus Cristo. Então, se o crente ele não entende isso, que ele vive para Jesus, porque ele recebeu vida proveniente de Deus, então, o que ele está fazendo ali? O que ele está fazendo ali? É a parábola da figueira. Quando Jesus ele fala que o senhor da vinha, o dono da vinha, ele vai na sua vinha e ele vê uma figueira, ele vê a figueira lá na vinha, ele vai naquela figueira e não vê fruto. E ele vai falar o quê? Arranque essa figueira. O agricultor, a pessoa estava cuidando, falou, não, mas peraí, deixa eu cuidar mais um pouco para ver se ela vai frutificar. Né? Aí, outro dia eu falava sobre isso. Primeiro que vinha não é lugar de figueira. A figueira já está no lugar errado. Não é isso? Aonde que nós estamos? A quem pertence a salvação? A quem pertence os dons? A quem pertence as dádivas? A quem pertence o culto? Pertence aos judeus. A quem Paulo está escrevendo. Mas, e nós?
Nós fomos colocados num lugar que não nos pertencia. E por que estamos ali? Para que eu possa frutificar. É isso aí. Para que eu possa produzir. Mas tem pessoas que estão no lugar, né? Estão no lugar, mas elas não estão preocupadas em dar fruto, elas estão preocupadas só em dar folha e flor. Jesus não me chamou para dar folha e flor, me chamou para poder dar fruto. Se eu não tenho fruto, então, o que eu estou fazendo, eu estou ocupando espaço. Eu só estou ocupando um espaço. Então, Deus me colocou com um propósito, mas o que eu estou fazendo desse propósito de Deus, que é soberano, aí é que eu vou dar conta para ele. É aí que ele vai pedir a prestação. Por quê? Porque ele deu. Ele dá 10 talentos para um, dá 5 para outro, dá 1 para outro, e aí tem uns que vão trabalhar esses talentos, vão investir, e o outro vai enterrar. É isso aí. Então, tem muita gente enterrando e achando que Deus tirou, que Deus não deu, que Deus, né, não quer usar. Deus quer usar. Mas ele também não quer usar de qualquer maneira. Ele quer fazer, mas não quer fazer de qualquer maneira. Então, na verdade, Deus ele faz de acordo com a gente, comigo, com você. Porque não basta só aparecer. Tem que ser. E essa pandemia está servindo para isso. Para poder mostrar exatamente quem é e quem não é. A gente vai ver agora quem é o justo, quem é o ímpio, quem serve a Deus, quem não serve. Outro dia eu falava isso lá de Malaquias, os pouco fiéis. A gente olha o contexto de Malaquias, havia crise social, crise moral, havia tudo na época de Malaquias. Haviam aqueles que estavam guardando as leis, os mandamentos, dando seus dízimos, tudo isso. Mas o que eles falaram? É inútil. O que está adiantando eu guardar? O que está adiantando eu fazer? Porque o caos está instaurado. Né? Havia um caos dentro da sociedade de Israel. Hoje não é diferente. Existe um caos, existe uma situação caótica. Existe uma crise instaurada que Deus está usando para peneirar, para poder dizer quem é quem não é. Então, aí você vai ver que aquele grupo menor, o que eles estavam fazendo? Eles estavam motivando os seus companheiros. Eles estavam cumprindo o papel para que eles foram chamados. São motivadores. São aquelas pessoas que, não importa quem, vamos regar. Um planta, um rega, outro colhe, Deus dá crescimento. Então, não é para nós. É o reino de Deus. O reino de Deus, as pessoas não entendem. Ele não tem bandeira. O reino de Deus, ele não tem placa. Ele não tem denominação A, B, C. Ele não tem denominação A, essa aqui é a melhor, aquela ali é a melhor, essa aqui é a mais top, essa aqui é a denominação dos fins dos tempos. Não tem. O reino de Deus tem um status. O objetivo dele é reunir a igreja. Mas a igreja não são as 4 paredes e nem todo mundo que está dentro dela. Mas são aqueles que realmente estão desempenhando o seu papel com a sua inclinação, como você mesmo disse, para o Espírito, para Deus, para cumprir, né, o seu chamado, a sua vocação. Né? Às vezes a gente observa, a gente às vezes vai em muitos lugares, né? E até na nossa igreja mesmo, a gente observa o seguinte: tem pessoas que se dizem, né, ter um determinado ministério, às vezes porque canta, às vezes porque prega, às vezes, né? E eu já cansei de ver pessoas que se denominam levitas, que estão ali, tá cantando, tá pulando, tá gritando. Quando acaba aquele momento que vai entrar a palavra, eles pegam seus instrumentos, pegam suas coisas, botam debaixo do braço, chamam o seu Uber, seu táxi, ou pega seu carro e foi embora. Eles não ficam para receber a mensagem, né? Porque agora Deus vai falar. Agora Deus vai falar. Entende? Então, Deus está usando esse tempo para fazer isso aí. Para poder peneirar, limpar, né? Jogar um jato d'água nesse negócio aí. Né? E o que é sujeira tem que ir embora, né, meu amigo? Tem que ir embora. Porque Deus deu. Como você vai fazer com ele, é sua responsabilidade. Porque o que você é, você tem que ser. As pessoas têm que olhar para você e falar, mas ali está um crente. Ali é um servo de Deus.
E hoje, Cezinha, hoje eu não, pelo menos eu não tenho visto muita diferença. Você olha para o crente, você olha para o não crente, e quem é quem? Quem é quem? Porque você não precisa ter cara de crente, você não precisa ter cabelo de crente, você não precisa botar uma saia lá no tornozelo, por exemplo, né? Mas você tem que ter uma diferença. Alguém tem que olhar e falar, pô, você é diferente. Poxa, você é crente. Você é crente. Você pode estar no teu trabalho lá, você pode estar com uniforme de trabalho, né? Como o pessoal às vezes brinca, tá vestido de bate-bola lá, né? Com a roupa que te descaracteriza totalmente, mas quem olhar para você vai dizer que, poxa, você é crente. Pô, você é crente. Eu lembro que, porque assim, quando Deus usa as pessoas para o seu propósito, né? Pastor, Eu lembro que... Pastor, tá faltando, acho que tá faltando 1 minuto para nossa live, porque tem um tempo na nossa live de 1 hora. Caramba! Falta 4 minutos, 56. Então, o que a gente pode fazer é sair e entrar de novo, porque vai entrar nesse assunto aí, e aí a gente sai e entra de novo, senão vai cair no momento da tua fala aí e vai ficar ruim. Tem assim? 1 hora só, né, de live, né? Show de bola. Show de bola. O que você acha? Show? Acho ótimo. O pessoal que está assistindo aí, a gente já volta e vocês voltam com a gente. Tá certo. Então encerra aí, pastor. Aí entra de novo, eu me aciona lá. Beleza, então. Já estou te chamando de novo. Valeu, paz.